Olá, amigos. Eu sou Cíntia Moscovici, sou escritora, sou jornalista, e eu vim aqui falar sobre a figura do Leonardo Tonos, sobre o escritor Leonardo Tonos, o Léo Tonos. O Léo que eu conheci, acho que foi num encontro de escritores em Santiago de Compostela, há uns 15 anos. Bom, ele me corrige se eu estou equivocado com relação a isso. E eu me encantei com o Leonardo Tonos. Aliás, as pessoas todas que conhecem o Leonardo se encantam com ele. É impossível não se encantar com a doçura do Léo, com a sabedoria do Léo, com a dignidade do Léo, com todo o savoir-faire do Léo. É uma pessoa encantadora, conhece muito literatura, se relaciona muito bem com as letras e com as pessoas. E eu também estive na Sorbonne conversando com os alunos do Léo, e eu pude ver a maneira nobre com a qual ele se relaciona com os alunos, com a maneira com a qual ele se relaciona com a literatura, com a matéria, e ele faz todo mundo se encantar com a literatura. É uma coisa excepcional. E eu acompanhei mais ou menos de perto o livro, Agora Vai Ser Assim, de 2018, o primeiro livro de poemas dele, e me surpreendi. Não que eu imaginasse que ele não tivesse capacidade de fazer poesia, não era isso, mas aquele primeiro livro veio com uma força, com um vigor insuspeitado, uma coisa maravilhosa, alguma coisa que ele fez com uma solidariedade impressionante com relação a todos os desvalidos, com todos os apátridas, os imigrantes, com todos aqueles que não têm voz. E ele fez questão de que aquele fosse um tema recorrente na obra dele. E de uma maneira muito, muito densa. O poema do Léo é um chumbo, mas também é uma pluma, porque é de uma suavidade muito grande, é lindo, porque ele tem um domínio de linguagem excepcional. É impressionante também isso, porque sendo ele bilíngue, né? Ele tem um domínio do português que parece não sofrer ou sofrer muito pouca contaminação do francês, e ele domina, tem uma destreza muito grande com o português, né? E ele tem uma torção de linguagem que faz aquilo assim fluir, que é uma maravilha. Então, apesar de ele lidar com um tema super pesado, um tema muito, muito, muito denso e triste, os poemas são maravilhosos, são lindos, são tristes, mas são lindos. Isso também no primeiro livro se repetiu nos outros livros. Ele tem poemas eróticos maravilhosos também nesse primeiro livro. Coisa que se repetiu também no Inquietações em Tempos de Insônia, que é de 2019, o segundo livro dele. Ele repete essa temática dos imigrantes, dos apátridas, desses desvalidos. Ele dá voz, dá cara a essas pessoas, né? Sempre com essa solidariedade. Ele faz questão, né, desse ponto privilegiado onde ele está, ele faz questão de olhar os outros e dar voz a essas pessoas, que é uma coisa maravilhosa. E mesmo repetindo a temática, ele consegue ser absolutamente novo. Ele não se repete nenhuma vez. Ele é novo, ele é singular, é algo completamente inédito. Depois, em 2020, que eu tenho lido isso recorrentemente, que são os Diários em Mar Aberto, ele lançou o terceiro livro dele, que também ele volta à temática dos desvalidos, dos despossuídos, ele volta à temática erótica, e agora ele pega e fala da ascendência dele, das origens dele. Essa é uma nova temática, como se ele fosse buscar a identidade dele. E buscando a identidade dele, ele parece querer dar uma identidade também a esses desvalidos, a esses que não têm voz, a esses que não têm um rosto. E é um movimento maravilhoso. O Léo, que nasceu em São Paulo, que nasceu no interior de São Paulo, creio eu, fala das avós, fala da família, e parece que ele dá uma voz a uma família a todos esses que não têm voz e não têm família. É uma coisa assombrosa. Esse é o nosso Léo, o Léo que fez a Primavera Literária, que mantém a Primavera Literária, que é amigo dos seus amigos e que trata a literatura como centro do universo que ele é para todos nós. Obrigada, Léozinho.